Deus declara ao seu povo, através dos profetas, o que ele está para fazer. E nós temos estado a meditar em Zacarias capítulo 3, palavra do Senhor ao sumo sacerdote Josué. Zacarias 3, 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Nós já meditamos sobre que são homens portentosos, são pessoas de sinal, ou são pessoas que, pelo seu trabalho, chamam a atenção para algo maravilhoso. Depois o Senhor diz, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E a expressão servo e renovo são títulos messiânicos e referem-se a Jesus. De muito interesse para nós é a expressão, eu farei vir. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Eis que eu farei vir. Diz-nos que Deus é o causador de um acontecimento. Quando o Senhor diz, eu farei vir o meu servo, o renovo, o Senhor está a dizer, eu é que vou fazer isso acontecer. Ele é o causador desse acontecimento. E esta expressão no hebraico está na forma de um particípio. E este verbo, com particípio no hebraico, expressa uma ação de continuidade. Mostra-nos que há continuidade naquilo que Deus faz. A expressão farei vir mostra-nos algo também de significado no sentido que Deus está a fazer uma obra e quando uma profecia é cumprida, já outras coisas estavam no seu lugar quando essa profecia é cumprida. Quando Deus diz uma palavra de algo que vai acontecer, por exemplo, quando o nascimento de Jesus, já Deus tinha preparado todas as coisas para que se cumprisse essa profecia. E uma delas foi José e Maria terem que ir a Belém. E o que é que levou José e Maria a ir a Belém? Foi o decreto de César, em Roma, que disse que todas as pessoas tinham que se alistar na sua terra. E então José e Maria foram à sua terra, a Belém, mas isso já estava profetizado. E o que nós vimos acontecer é que quando Deus diz algo que vai acontecer, Ele também está envolvido noutras circunstâncias adjacentes ou periféricas, mas que têm alguma relação com o cumprimento da profecia. O que é a profecia? De acordo com Amós 3,7, é a revelação dos conselhos de Deus aos profetas. Amós 3,7 que diz que Deus revela os seus conselhos ou o seu julgamento ou a sua palavra aos seus servos, os profetas. Portanto, a profecia é uma revelação da vontade de Deus ou dos caminhos de Deus. A profecia revela-nos o que Deus está a fazer ou o que Deus vai fazer e que a seu tempo será manifesto. A expressão farei vir mostra-nos que os planos humanos e os acontecimentos humanos não iriam impedir a vinda do servo do Senhor. E este aspecto é importante porque as pessoas às vezes caem naquela que eles é que têm o destino marcado e traçado e está nas suas mãos. Até certo ponto isso é verdade. Porque nós temos um livre-arbítrio para tomar as decisões que nós quisermos e há uma certa liberdade para as nossas decisões. Mas nos destinos do mundo e da humanidade, Deus tem a última palavra a dar. Deus tinha prometido a vinda do Messias e Ele está a dizer, quando Ele diz eu farei vir o meu servo, o renovo, Deus está a dizer que Ele continuava nesta sua obra de cumprir este acontecimento, que é tão importante, porque deste acontecimento dependia a redenção da humanidade, que ninguém poderia impedir, nem César, o homem mais poderoso daquele tempo, o imperador romano, nem Pilatos, nem Herodes, ou outros políticos, nem fariseus, nem sumos sacerdotes lá no templo que condenaram Jesus. Nenhum deles poderia impedir aquilo que Deus queria fazer. O que é que está em questão é a redenção da humanidade. E Deus disse que faria vir o seu servo, o renovo. É importante compreender que pela revelação de Deus, o que Ele deu ao profeta, Deus estava a preparar as pessoas para que pela sua fé das pessoas e ministério das pessoas, eles pudessem participar
naquilo que Deus estava a fazer. Vamos ver Zacarias 3:7. Zacarias 3:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Josué era uma pessoa de ministério, era uma pessoa de fé, e Deus está a dizer: se tu andares nos meus caminhos, guardares as minhas ordenanças, ou seja, a minha palavra, vais julgar a minha casa, vais guardar os meus átrios e vais poder andar entre os que estão aqui, os que estavam diante de Deus. Deus quer pessoas participem no que Ele está a fazer. Deus declara o que está a fazer e Deus declara o que vai fazer. No caso do versículo 8 ele diz: eu farei vir. É o que Ele vai fazer. Ele vai ser o causador da vinda do Messias. Mas há certas coisas que Deus também precisa, e é a participação de pessoas de fé e que têm ministério, ou que estão ocupados com a obra que Deus lhes deu. E este é o caso de Josué, é o caso dos que serviam diante dele. Eram pessoas que ministravam no templo também. Isto é caso para dizer que para certas coisas Deus requer o envolvimento das pessoas. Vamos ver Zacarias 6:15. Zacarias 6:15. Há aqui um ponto muito importante que nós devemos observar. Zacarias 6:15. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto acontecerá se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor vosso Deus. O profeta explica aqui que era necessário as pessoas estarem atentas ao que o Senhor dizia. É preciso estar atentos ao que o Senhor diz, porque senão a profecia não vai ser cumprida. E isso é importante nós compreender, porque Deus fala com o seu povo e às vezes através de profetas, palavras de encorajamento, de consolação, palavras de edificação, como diz 1 Coríntios capítulo 14. E alguém pode dizer: oh, Deus falou. Mas isso não vai valer de nada se a pessoa que ouve não atentar para aquilo que Deus diz. Porque há coisas que Deus cumpre, mas que requer a nossa participação. Ou seja, a nossa vontade tem que estar submissa à vontade de Deus para que Ele faça a obra que Ele quer fazer. Mas aquela parte também nós devemos estar envolvidos. Deus requer isso da nossa parte. Há aqui uma questão interessante. Se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor, a palavra ouvirdes e atentos, algumas versões da Bíblia diz: se ouvirdes com diligência e obedecerdes. A palavra atentos ou diligência, depende da versão que a pessoa tem, é a mesma palavra ouvir. É como se estivesse a repetir. Se vocês ouvirem, estarem atentos à minha voz, ou obedecerem, isso implica obedecer, estar com atenção para obedecer. A palavra ouvir, como já referi noutro caso, aqui também significa ouvir com inteligência. Ouvir com inteligência, ouvir com atenção, implica estar atento. E o facto da palavra ser repetida implica que há uma insistência na necessidade das pessoas ouvirem com atenção e ouvirem o que Deus está a dizer. Ouvir com atenção o que Deus está a dizer e observar isso, obedecer. O contexto de Zacarias, capítulo 6, versículo 15, é sobre as funções do Messias, ou seja, os versículos antes, o versículo 15 é o último versículo, mas os versículos anteriores falam do Messias. E o que é que o Messias iria fazer? As suas funções, diz que ele seria rei e sacerdote, e diz lá que essas duas funções estariam na mesma pessoa e ele seria a causa de paz. Ou seja, em Israel, naquele tempo havia o rei e havia um sacerdote, duas funções distintas. Cada uma dessas funções instituídas por Deus era uma figura de Jesus, representava Jesus, e quando Jesus viesse, ele iria ocupar essas duas funções. E esta passagem já se cumpriu e também está para ser cumprida quando o Messias vier, então tomar o seu lugar, e então as pessoas vão ver que não realmente isso é verdade. E como diz o profeta, naquele dia vocês vão ver que o Senhor me enviou, que esta palavra é verdade. O Messias é a causa de paz.
Ele já é o príncipe da paz, então nós já temos acesso à paz de Deus através de Jesus. Há aqui outra coisa interessante que nós devemos reparar. O versículo 15, Zacarias 6,15 diz que viriam pessoas, iriam trabalhar no templo. Este templo aqui não creio que seja um templo feito de cimento, de blocos ou de pedras. Porque o contexto diz-nos algo interessante. Vamos ver os versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13. Eu creio que é uma referência a Jesus e o Senhor Jesus constrói o seu templo. É o templo santo ao Senhor. Zacarias, capítulo 6, versículos 12 a 13. Fala-lhe dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Está aqui, portanto, uma referência messiânica. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. E assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos, portanto, entre o rei e sacerdote, na mesma pessoa de Jesus. Ele virá e edificará o seu templo. Mas virão pessoas de longe e irão trabalhar no templo. Vamos ver mais. Zacarias 2, versículos 10 a 11. Zacarias 2, versículos 10 a 11. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor a juntar muitas nações e serão o povo do Senhor, e o Senhor habitar entre eles. Vamos ver Efésios 2, versículos 20 a 22. Efésios 2, versículos 20 a 22. Onde o apóstolo Paulo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Repare, todo edifício cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Há aqui um templo que está a ser edificado. Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O fundamento dos apóstolos e profetas é o ensino que eles transmitiram, as verdades bíblicas que não só libertam, mas também constituem um fundamento. E este ponto é muito importante, estar firmes no fundamento. Nós firmamos na palavra de Deus. Vamos ainda ver 1 Coríntios 3, 17. 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quem é o templo de Deus? O templo de Deus, que sois vós, é santo. Em Zacarias há uma profecia sobre a igreja ser o templo de Deus. Viriam as nações e seriam um com o povo judeu, e o Senhor habitar entre este novo corpo, as nações e a nação hebraica. Mas a nação hebraica que reconhece o seu Messias. Porque eles ainda não reconheceram, não oficialmente, o Messias. Ainda que há muitos judeus que já entregaram as suas vidas a Jesus e fazem confissão de fé que Jesus é o Messias. Portanto, temos estas profecias, o Senhor a dizer o que já fez e o que vai fazer. E eu farei vir. O que é que Deus vai fazer? Fará vir o seu servo, o renovo. Agora há aqui uma outra questão que temos mesmo que considerar. Entre o que Deus disse que estava a fazer e iria fazer, há um espaço de 500 anos. Aproximadamente 500 anos. Entre o profeta Zacarias, o que ele profetizou, e o nascimento de Jesus, passaram-se cerca de 500 anos. Mais ano, menos ano, mas é mais ou menos isso. Significa que entre Deus dizer que faria vir o seu servo, o renovo, e realmente isso ter acontecido, passou-se muito tempo, 5 séculos. A última profecia registada no Velho Testamento é a profecia de Malaquias. E entre Malaquias e Mateus, ou seja, a história do nascimento de Jesus, a vida de João Batista há cerca de 400 anos. E em termos teológicos, esses 400 anos são chamados
o silêncio profético. Silêncio profético refere-se a um tempo em que não se ouviu uma profecia. Não houve profecia, profecia que ficasse registada. Podem ter havido profetas que tenham falado de situações pontuais, situações da ocasião, mas não temos registro disso. O que é que isso poderá significar? Significa que Deus estava ocupado. Eu farei vir o meu servo novo. Isto vai acontecer, eu vou estar ocupado com isso porque eu vou fazer ele vir. Deus, Pai, é o causador da vinda de Jesus, mas só queria ainda demorar alguns anos, alguns séculos. O que é que isso poderá significar para nós? É que Deus não parou de trabalhar e, entretanto, houveram outros acontecimentos que tiveram lugar e, num caso pontual, Daniel falou sobre eles. O profeta Daniel falou sobre acontecimentos referentes ao tempo que vai entre Malaquias, ou entre Zacarias, até João Batista e o nascimento de Jesus. Profecias que foram dadas antes de ter chegado o silêncio profético. E nós vamos ver aqui algumas coisas. Entre o regresso do povo da Babilónia e o nascimento de Jesus, houveram coisas muito importantes que afetaram a história do Médio Oriente, onde fica Israel, a Europa e Norte da África. Acontecimentos que estão escritos nos livros da História Universal. O povo foi para o cativeiro da Babilónia quase 600 anos antes de Cristo, 587 anos, segundo dizem os historiadores, antes de Cristo. Entretanto, levantou-se o Império Medo-Persa e foi no tempo do Império Medo-Persa em que o rei Ciro deu ordem para o povo judeu voltar à sua terra e reconstruir o templo. Entretanto, levantou-se o Império Grego. Temos o Império da Babilónia, depois levantou-se o Medo-Persa, depois levantou-se o Império Grego. A História Universal fala sobre isso. Daniel também fala sobre isso. Daniel capítulo 2, onde há aquele sonho que o rei teve, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés, ferro misturado com barro. Aí temos a sequência dos impérios que seguiram uns aos outros, que Daniel profetizou sobre isso. E a história diz que isso realmente aconteceu. O Império Grego, que durou cerca de 300 anos, também conheceu vários problemas. O seu grande fundador foi Alexandre o Grande, um jovem de 24 anos que em 10 anos conseguiu conquistar o Médio Oriente, a Europa e o Norte da África. Uma pessoa, um militar com estratégia tremenda que ainda hoje é estudado nas escolas militares. Ao fim de 10 anos ele tinha feito um grande trabalho, mas ele morreu novo, morreu com 34 anos. Quando ele morreu, o seu grande império, o Império Grego, tinha muita força militar, também muita cultura, ficou dividido em 4. Ficou fracionado. E como podem imaginar, 4 generais, depois a terem guerras entre eles, para ver qual seria o superior. E quem é que sofre com isso? São os povos, as nações, as pessoas. Houve então muita instabilidade política, muita instabilidade social. E o que é que acontece com as pessoas que vivem num ambiente desses? Afeta a economia, afeta tanta coisa. E também pode afetar a fé das pessoas. Porque eles dizem, então o profeta disse que vinha o renovo, quando é que ele vem? Olha o que está a acontecer à nossa volta. Do Império Grego ficou depois fracionado, ou dividido em 4 partes. Há 2 partes que afetaram mais a Palestina. E foi aquela parte da Síria, fica um pouco ao norte e mais para leste, e o Egito. Porque houve muita jogada política naquele tempo. Porque aquilo depois era a ver quem seria o mais forte. Entretanto, está-se a levantar o Império Romano. Mas antes de chegasse o Império Romano, há um homem chamado Antíoco IV, que era um general grego, ou digamos, o rei de uma da 4ª parte do Império Grego. Ele quis tornar a sua parte mais forte e anexou Israel, perto do ano 167, e começou a perseguir os judeus. Começou a dizer que eles tinham que mudar a sua comida. Sabem, segundo a lei, há certas coisas que os judeus não comem. E ele então pegou num porco e foi sacrificar um porco no templo, que para os judeus é sacrilégio. Um porco não podia entrar no templo. Eles nem comiam carne de porco, que era carne imunda. E isso para ofender e provocar os judeus. Mandou queimar todo o livro da Bíblia. As Escrituras ele mandou queimar.
e depois começou a perseguir e a matar homens, mulheres, crianças. Isso está na história. Tanto os judeus, quando se referem a ele, referem como o louco. Coisas que ele fez. E foi nesse ambiente de tanta tortura do povo judeu que se levantaram os macabeus. Um homem e a sua família que não gostou do que estava a acontecer na sua terra, começou a fazer guerra e a juntaram-se a ele muita gente e conseguiram vencer os gregos. E criaram um espaço de perto de 100 anos em que os judeus foram senhores da sua própria terra. 100 anos em que eles restauraram o culto ao Senhor, porque Antíoco tinha mandado quebrar com as cerimónias que eles tinham, fez muito mal ao povo judeu. E então os macabeus levantaram-se. Foi uma família, depois juntaram-se e tornaram-se guerreiros. E eles eram tão fanáticos naquela coisa que isto é a nossa terra, e venceram os gregos. Mas não o suficiente para ficarem totalmente livres. Porque, entretanto, estava-se a levantar o Império Romano. O Império Romano instalou-se cerca de 27 anos antes de Cristo. Há muito mais que se pode comentar em termos históricos, e os livros da História Universal têm isso. Depois da Babilónia, o povo judeu nunca mais voltou à idolatria. Lendo os livros do Velho Testamento, Samuel, Reis, Crónicas e outras passagens, nós vimos que o povo tornou-se idólatra. E essa foi uma das razões porque é que eles foram para o cativeiro da Babilónia. E foi na Babilónia que eles se arrependeram e nunca mais voltaram à idolatria. O povo judeu pode ter cometido outras faltas, até de arrependimento espiritual, mas nunca mais foi idólatra. Quando chega o Império Romano, já os judeus estão bem assentes que eles são um povo de fé monoteísta, ou seja, só acreditavam num Deus único. Não há outro Deus, só Deus, Criador dos céus e da terra. E eles tinham as Escrituras. Não reconheciam outro livro a não ser a revelação de Deus, as Escrituras. O que nós hoje chamamos a Bíblia. Naquele tempo, obviamente, não teria o Novo Testamento. E eles eram tão sinceros e tão apegados àquilo que quando César, já como imperador, instituiu o culto ao imperador, em que todos os povos do seu império teriam que fazer culto ao imperador, o único povo que ficou isento foi o povo judeu. Porque sabia-se que eles, há muitos anos, há séculos até, não seguiam outro Deus, a não ser um só, e não vergavam o seu joelho a mais nenhum Deus, a não ser o Deus Criador. E está na história que o único povo que ficou isento desta lei de Roma foi o povo judeu. Todos os outros podiam ter os deuses que eles quisessem, e mais alguns, mas tinham que adorar César. O único povo que ficou isento de adorar César foi o povo judeu. Estão a ver como Deus está a preparar através de Ageu, Zacarias, Malaquias e também os profetas anteriores, estava a preparar o seu povo para serem um povo espiritualmente preparado, espiritualmente iluminado, porque tinha a palavra de Deus, e viverem em comunidade de fé para quando viesse o Messias, o servo, o renovo de Deus, já eles eram um povo consagrado a Deus. No meio de tanta agitação política, podemos dizer que as nações estavam politicamente instáveis, quando havia assim mais guerras e mais destruição. Havia muita influência contra os judeus, pelo menos da parte de Antíoco Epifânio. Depois temos os Seleucidos. Depois aquilo havia jogos políticos, uns para ficarem com mais influência, que faziam mais favores aos judeus. E depois os outros do outro reino do norte também queriam fazer mais favores para ver quem é que ficava ali com a influência aos judeus do seu lado. Muita coisa a acontecer. Mas agora pensem no seguinte. Como é que eles iriam considerar as profecias messiânicas no meio de tanta guerra, tanta destruição, um espaço de tempo entre Zacarias ao nascimento de Jesus, perto de 500 anos, ou entre Malaquias, que viveu, dizem alguns que Malaquias ainda apanhou Zacarias, mas que era muito mais novo, e as profecias de Malaquias foram um pouco mais de 400 anos antes de João Batista. Mas para números redondos, entre Malaquias e o nascimento de João Batista, temos cerca de 400 anos. E Malaquias profetizou sobre a vinda de Elias. Foi realmente João Batista.
E Isaías tinha profetizado sobre isso, Malaquias profetizou também. A questão que nós temos aqui a ver é o seguinte: Deus diz que havia de fazer algo. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Está a falar com Josué, e a palavra para ser transmitida aos que assistiam diante dele. E também noutros capítulos há uma palavra que é dada a Zerubabel, que é o descendente de Davi. Não era rei, porque estavam debaixo do reino da Babilónia, mas era o governador. O que é que Deus está a fazer? Está a preparar o seu povo para um acontecimento que demorou 5 séculos a ser cumprido em relação a Zacarias, ao tempo em que Zacarias viveu. Como é que nós iríamos lidar com uma situação dessas? Ver tanta agitação política. Vejamos, será que o ambiente que nós estamos a ver hoje é diferente? Tanta guerra, rumor de guerra. Quem é que está sempre no alvo? Israel, os palestinos, o Médio Oriente, o que está acontecendo no Médio Oriente. Tanta agitação política, instabilidade. As pessoas ficam com medo, vai haver guerra, não vou investir o dinheiro, deixa-me guardar o dinheiro, porque se houver guerra eu vou precisar do dinheiro, mas se investir, depois não posso movimentar o dinheiro e afeta a economia. Mas que dizer das pessoas que estão à espera do Messias? Os judeus que estão à espera do Messias? E os cristãos que dizem que Jesus prometeu vir buscar a sua igreja? Já lá vão, perto de 2000 anos. Jesus disse que ele voltaria. Como é que nós lidamos com uma situação dessas? A questão é o seguinte: as profecias mantêm-se válidas. Elas são a nossa fonte de informação e de segurança. Toda a palavra de Deus é. E tendo a palavra de Deus, temos que voltar a ela e relembrar-nos do que Deus disse, o que Ele já fez e aquilo que Ele disse que vai fazer. Há um caso na Bíblia que não está ligado com isto, mas serve de ilustração para nós, que é 2 de Crónicas, capítulo 20. 2 de Crónicas, capítulo 20. Judá viu-se rodeado de 3 exércitos. Depois podem ler 2 de Crónicas, capítulo 20. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas tem uma história muito bonita. Quando Josafá, que era o rei, e o povo soube que vinham o povo de Amon, que era uma nação, os Moabitas, que eram outra nação, e alguns das montanhas de Seir vinham como exército para atacar Israel. Josafá ficou tão aflito que ele juntou-se com o povo na casa do Senhor, eles oraram, jejuaram e começaram a pedir a Deus por uma intervenção. Eles confessaram que não tinham força para resistir ao enorme exército que vinha contra eles. E eles também na sua oração disseram que o exército que vinha contra eles queria os tirar da sua terra. Versículo 11. 2 de Crónicas, nós vamos ler agora 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 11, ele diz: Senhor, este povo vem para nos tirar desta terra que nos deste. Porque também ele diz: Senhor, esta terra que tu deste como herança ao teu amigo Abraão, versículo 7. Esta terra que nos fizeste herdar, eles querem nos tirar esta terra. E quando eles fazem referência no versículo 7 ao amigo de Deus, que é Abraão, Abraão foi o pai deles, mas também o homem em quem seriam benditas todas as nações. Porque há uma referência messiânica a Abraão. Porque Jesus veio da descendência de Abraão. Vamos ver o versículo 15. Enquanto eles estão a buscar ao Senhor, o Espírito de Deus veio sobre uma das pessoas que estavam lá e ele profetiza. Versículo 15. Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temeis, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temeis, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Esta foi a palavra profética. Perante esta palavra profética, o povo prostrou-se diante de Deus e começou a adorar a Deus, começou a agradecer a Deus. Alguns dos levitas então levantaram-se em alta voz, louvavam a Deus, diz o versículo 19. Eles louvavam a Deus porque a palavra profética veio a eles e animou-os. E o Senhor disse: vocês não vão ter que pelejar, porque esta batalha é do Senhor. No dia seguinte eles ajuntaram-se e foram à batalha. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles,
Pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor e vão estar seguros. Crede nos profetas e vocês vão prosperar. Temos a palavra de Deus, o ensino de Deus. Temos também a revelação profética que está registrada nas Escrituras. Quando eles viam-se aflitos, o que é que fizeram? Buscaram ao Senhor. Josafá mencionou as promessas que Deus tinha dado. Leiam depois o capítulo 20, de Crônicas, que ele refere as promessas de Deus. Também refere aquele lugar, Senhor, se nós viermos a este lugar, tu vais ouvir. Da tua casa nós estamos a orar, tu vais ouvir. Portanto, eles estão diante do Senhor a invocar as promessas, a dizer: Senhor, nós acreditamos que vais ouvir. Eles continuaram a crer. E onde é que estava a sua segurança? Crer em Deus. Crer em Deus. Mesmo quando o ambiente é difícil. Quando o ambiente é complicado. Vamos crer em Deus. E onde houver uma palavra profética, acreditar no que Deus está a dizer. Como é meu costume dizer no fim de cada reflexão, todos os dias, fale com Deus Pai em oração e faça a sua oração em nome de Jesus. Pois Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Peça a Deus para lhe ajudar a compreender a vontade divina para a sua vida. Todos os dias leia um pouco da Bíblia e peça a Deus que o Espírito Santo lhe auxilie a entender a leitura da sua palavra. Sempre que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Este ponto é importante e é valioso no processo do seu crescimento como discípulo de Jesus. Discipulado é um processo. Implica que vamos aprendendo mais das coisas de Deus e assim vamos crescendo como seus discípulos. E também fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. Continue orando que as amplas bênçãos de Deus permaneçam na sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.